Olá, abençoados e amados filhos de Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Desde já peço que você dê aí o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, aperte aí o sininho das notificações, faça também os seus comentários, e compartilhe o vídeo para os seus amigos, para a sua família, para todo o planeta Terra. E nós vamos dar continuidade aqui ao falso livro do Apocalipse, como também o seu falso escritor João, o psicopata, que isso não passa de um religioso, um psicopata, É um livro sem validade, um livro das trevas, onde os líderes religiosos desse mundo tenebroso enfiou aqui na Bíblia sorrateiramente, malandramente, para justamente apavorar não somente aqueles que supostamente creem em Jesus, que andam por dentro desse sistema religioso aí, mas que na verdade não admitem, mas são seguidores de homens, como Macedo, Silas Malacheia, o Valdemiro Pé de Feijão, o R.R. Soado, a Genotruc e outros mais que estão por esse Brasil e por esse mundo. Embora eles não admitam, mas são verdadeiramente seguidores e idólatras desses homens. Eles estão vendo os escândalos, eles estão vendo esse sistema podre desabando, estão vendo que esses homens não vivem aquilo que eles pregam, porque enquanto eles, como membros da igreja, como povo, estão aí sofrendo, padecendo, os outros líderes religiosos, os líderes religiosos deles, estão vivendo aí no luxo, comprando bancos, times de futebol, e outras coisas mais, rede de rádio, televisão, jornais, investimentos na bolsa, e enquanto eles estão aí 24 horas, 7 dias por semana, 360 dias do ano, dentro desse sistema religioso, ouvindo mentiras e o tempo passando, sem contar aqueles que são jovens, obreiros, evangelistas, essas pessoas que estão aí. Esses são os escravos do faraó, São eles que estão na base da pirâmide, São eles que estão carregando os tijolos, de faraó, sofrendo para que a cúpula se mantenha lá no topo, sempre no alto, enquanto eles estão aqui dando dízimo, ofertas, fazendo sacrifícios, campanhas disso, campanha daquilo, pegando óleo ungido, sal grosso e em toda a parafernália que não tem nada a ver com a palavra de Deus, com o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E ainda dizem que estão na fé, que está ligada. Então você veja como essas pessoas estão. E ainda vem aqui no nosso canal, no comentário, e nos chamam de mensageiros do diabo. Aqueles que estão anunciando a graça para ele, tem os canais da graça aqui também, como o canal do Alfredo Paulo, você pode aí acessar no YouTube, do Davi Vieira, do Palhaço Cristão, do Marcelo Roque, do nosso irmão Armando Tavares lá, em Angola, e tantos outros canais que estão aí denunciando as falcatruas do sistema religioso, e também levando o principal, que é o primordial, que é justamente a palavra de Deus. Nós não podemos ficar distraídos, embora estamos aqui denunciando, mostrando a verdade, muitas coisas que nós temos falado até antes aqui nos canais de denúncia. Você vê que uma semana, um mês, não importa, vai se cumprindo, para você ter a ideia que nós estamos aqui anunciando a verdade, porque se nós estivéssemos aqui mentindo, nós estaríamos nos igualando a eles, vivendo na mentira. Então, quando nós damos informações a vocês aqui, é porque o Espírito Santo nos toca, nós já sentimos no Espírito o que pode acontecer, porque conhecemos esse sistema religioso por dentro, conhecemos as vísceras deles, e conhecemos também as informações que as pessoas nos mandam aqui nos canais de denúncia, e-mails, A gente está vendo aí agora eles desesperados, Agora mesmo o tal do Lobo Júlio quer, porque quer unir os obreiros agora, para que os obreiros venham namorar, venham casar. Por quê? Porque eles estão desesperados. Em menos de um ano, saiu quase 5.000 pastores. Você deveria ver isso, obreiro, obreira. Você que está sendo enganado aí nessa falsa alegria,
Porque eu me lembro que no passado, muitas vezes, se um obreiro olhasse para uma obreira, já iria para o banco, como eles dizem. O banco quer dizer, ia para o branco, tirava o uniforme e ia lá ficar no castigo, né? Até a hora que eles bem quisessem, entendessem, eles chamavam a pessoa para ser obreiro de novo. E a pessoa tem uma idolatria por esse uniforme de obreiro, né? De obreira, né? E muitas obreiras, né? Ficam ali iludidas, né? Que elas vão ser esposa de pastores, que elas vão ter aquela mesma mordomia, né? Mal sabe ela o que aquelas esposas de pastores estão passando. Muitas estão doentes, muitas estão deprimidas, muitas estão sofrendo, os filhos sofrendo. E lembre-se, quando vão para fora do país, se morrer lá fora do país, eles já mandam assinar um documento que não vai buscar o seu corpo, não vai buscar nada. Ou seja, você se vire, sem contar aqueles que passaram 1, 2, 10, 20 anos e foram depois descartados como um lixo, né? E tem que voltar para a casa dos pais depois de muito tempo, depois que não sabe fazer mais nada, porque deu a juventude, deu a vida ali. Então você, obreira e obreiro, você abre os seus olhos. Não confie nem caia nessa do lobo Júlio, que é um dos lobos mais perversos que existe dentro da Ilude. E agora ele está cuidando, entre aspas, dos obreiros, né? E pode ter certeza que nós sabemos o que estamos falando para vocês. Porque essa armação toda aí de vocês namorarem, de noite da peneira, noite não sei de quê, o sujeito é tão arrogante que ele está dizendo que peneirou, que eles estão peneirando. Quem é você, Lobo Júlio, para peneirar ninguém? Você saiu com a malinha lá do interior da Bahia, você sempre foi arrogante, você era só noivo da filha do Lobo Macedo e você já acabava com os pastores, torturava os pastores na Celso Garcia, na Vila Mariana, em todas aquelas regiões. Ninguém nunca gostou de você, você é um arrogante, você já era naquela época. Imagine agora que você é um dos herdeiros, o que você não está fazendo. As pessoas veem os seus vídeos, vê a sua arrogância. Engraçado que assistiu tanto Apocalipse, né? É aquela carinha de anjo bonitinha, você não sabe o que está por trás daquilo ali, a maldade que está concentrada naquilo ali. Então abra os seus olhos, obreiro, você que tem filhas, né? Suas filhas, os seus filhos, eles vão jogar eles pelo mundo aí para sofrer, porque eles têm que manter o império deles, eles têm que pagar lá os artistas da fazenda, das empresas deles, né? De televisão, de tudo que eles têm, esse mundaréu de riquezas que eles acham que vão levar lá para a cova, né? E nem ouvem o que Jesus falou, né? Que para que você vai juntar tesouro na terra, né? O tesouro que eles deveriam estar juntando é ajudando o seu próximo, ajudando as pessoas, mas eles não querem saber porque o coração deles estão nesse mundo, é no poder econômico, o poder político, né? O poder financeiro, é isso que eles querem. Tanto é que eles compraram um banco, né? O Macedo acabou de comprar um banco. Vá lá nos comentários no vídeo dele para você ver se os comentários aqui tá aberto, porque você pode me chamar de mensageiro do diabo, porque isso não me atinge. Eu sei de quem eu sou mensageiro, não tenho nenhuma dúvida. Né? Agora, vá lá nos comentários dele, você deveria ir lá também, nos comentários dos bispos, pastores, e perguntar. Se ele não quiser abrir os comentários dele, vá lá perguntar para o seu pastor, para o seu bispo, para quem for aí. Pergunte por que comprou um banco, por quê e para quê, qual o objetivo de comprar um banco. Né? E se ele não vem falar aqui, vem fazendo aquelas lives, com aquela cara de bom velhinho, com aquela velha mensagem dele de bonzinho, depois que sai dali, pronto, se transforma, né? É só apagar as luzes das câmeras, dos microfones, que aí aparece o verdadeiro. Geralmente o psicopata é assim, né? Ele tem duas personalidades. É o lobo, né? O lobo se disfarça, é o que Jesus disse, de ovelha, né? Se faz como se veste até de anjo de luz, né? Para enganar, se possível, os escolhidos, né? Agora, se você é um escolhido de Deus, tem a mente de Cristo, olhos iluminados, você não vai se deixar levar por essas arapucas, né? Então, obreiros, abra os seus olhos, obreiros e obreiras. Você que tem os seus filhos aí, tome cuidado, oriente, aconselhe, porque se eles querem levantar pastores e querem levantar esposas de pastores, vão levantar quem? Os obreiros. Olha, o Romualdo, que era o segundo braço do Macedo, acabou de sair, tem vídeos dele aí dizendo que o Macedo falou que ele ia morrer. Né? E o cara de pau do Lobo Júlio ainda vem dizer que está fazendo resgate de pastores, de obreiros. Então vai resgatar o Romualdo, ô Júlio. Vai resgatar o Júnior,
o Formigoni, por que vocês não resgatam essas pessoas que serviram há anos a você? Por que vocês não vão lá, não perdoam eles? Vocês não são bonzinhos, não fazem resgates? Vocês, eu não estou entendendo vocês. Vocês, não sei se vocês são psicopatas, são loucos, ou se fazem de loucos. Porque mais de 5 mil já saiu em menos de um ano. Por que você não vai resgatar esses 5 mil que saíram? Será que todos esses 5 mil que saíram estão errados? Será que o planeta Terra inteiro, todo mundo no planeta Terra, a justiça, as pessoas que não frequentam esse ambiente estão todas erradas? Estão todas mentindo? Estão todas caluniando vocês? Estão todas contra Deus? Estão todas elas perseguindo vocês? O planeta, o globo terrestre inteiro está perseguindo vocês? Ninguém pode falar nada de vocês. Vocês, em programas de rádio, televisão, nos seus falsos altares, vocês defamam, esculhambam as pessoas, tanto as que estão dentro, como jovens, obreiros, evangelistas, vocês esculacham, vocês pisam, a vida de vocês é denegrindo a imagem das pessoas. Se uma pessoa não quer mais ficar dentro desse sistema religioso, não importa se a pessoa errou, se a pessoa cometeu uma falha, ainda que a pessoa não tenha feito nada, a pessoa virou as costas, vocês começam a denegrir a imagem dessas pessoas. Aí quando vem aqui os canais de denúncia que mostra a maracutaia de vocês, mostra as maracutaias de vocês, as coisas ocultas de vocês, os bastidores que tem atrás daquelas cortinas do tal do altar, aí vocês começam a choramingar, começam a dizer que está sendo perseguidos, começam a fazer falsas orações, como é o caso do Bobo Salve lá na Angola. Aquelas orações, aquela choradeira, tudo é que ele sabe que ele não vai sair de lá. Porque você foi avisado. Quanto tempo nós estamos aqui dizendo, Deus até nos usou para dizer para você, saia daí, saia daí. Já faz um tempo que nós estamos falando para você, agora você vai querer sair, e não é os homens, não é Deus que não vai permitir. E nós não queremos o seu mal, não. Quem sabe dessa vez você passando, porque aqui no Brasil vocês têm guarida, Vocês têm cobertura, Vocês têm deputado, vocês têm senador, vocês têm polícia na mão de vocês, vocês estão infiltrados em tudo quanto é meio, na base da grana, Só que aí não tem não, aí você está em outro mundo, em outro país, é por isso que você quer cair fora. Mas o pessoal está de olho em você aí, mas eu te avisei. Não adianta não, eu te avisei. Tá bom, quem não deve não teme, Não confia em Deus, não está aí orando todo dia, é bom orar bastante. Porque se é realmente como aconteceu tudo isso que esse povo falou aí, todas essas denúncias que foi feita aí, meu amigo, a cadeia é grande. Não adianta você vir dizer o povo que está sendo perseguido, não. Não adianta o governo brasileiro se meter nisso, não. A não ser que o governo brasileiro devolva o dinheiro todinho, ou devolva tudo que eles disseram que vocês tiraram aí, ou devolva a vida às pessoas, que as pessoas dizem que fizeram vasectomia, Homens que tinham 15 anos, 20 anos, hoje tem 40, quase 50 anos, não tem filho, não tem família, tudo por causa disso. E a cultura deles lá, eles gostam de ter os filhos dele, tem direito, eles e qualquer pessoa na face da terra, Vocês estão querendo imitar quem? A Igreja Católica? A Igreja Católica que é assim, que não deixa o sujeito casar. Por isso que a Igreja Católica não chama o sujeito que gosta, do sexo oposto. Você pode bater os olhos, que se você achar ali no meio de 100, você acha um que gosta do sexo oposto. Um homem que gosta de mulher. E não adianta você dizer que é mentira, não. Você que está aí na idolatria, você sabe que é. Você olha para o seu sacerdote e você vê. Tem alguma coisa errada. Aquele monte de homem, tudo junto, para quê? Por que o padre não pode casar? Por que o padre não pode ter a família dele, a casa dele? Sabe para quê? Para não dar despesa para a igreja, para não deixar herança para os filhos, para nada. Pode ver que tem padre que morre velho aí, em cidadezinhas aí, em capitais. Sabe para quê? Porque a função daquele padre é tomar conta das terras. Porque a grande proprietária de terras no Brasil é a Igreja Católica. Quando descobriram o Brasil, os índios já estavam aqui, que eles mataram um montão de índios, o poder político com o poder religioso, foi quem mataram os nossos índios. A primeira coisa que eles fizeram no Brasil foi uma missa. Dali em diante, eles invadiram o Brasil e tomaram o Brasil inteiro. Tanto é que você vai nas capitais
do Brasil, e você vê lá uma catedral deles, uma igreja dele. Aquilo é marcando o território, é mostrando quem manda ali é eles. Você não vê esse mundaréu de terra que tem no Brasil? Que você anda aí de avião, de ônibus, de helicóptero, tudo, você vê esse mundo de terra. E por que o povo brasileiro não tem nem onde morar? Porque a grande maioria dessas terras, tanto nas capitais como nos municípios, no interior, é tudo da Igreja Católica e do poder político. Que eles dizem que era de um descendente, de um fazendeiro, não sei o que, nada. Aquilo está tudo por debaixo do pano. Que era de fulano, que era de ciclano, né? E a maioria você pode ver, português, italiano, nada contra os nossos irmãos portugueses, italianos, nada disso. Não estamos aqui contra judeu, contra ninguém. Estamos dizendo que essa gente que chegou aqui há mais de 500 anos atrás, é os descendentes dessa gente que tomaram conta de tudo, através da religião. Você veja que na briga do sem terra, começou até a cair, até chover agora, tão certo assim, chuva de bênção. Você vê que quando tem uma briga de sem terra, tá aquele povo tudo brigando por causa de terra, tem sempre um padre no meio. Você já reparou isso? Aí você diz, olha, o padre está ali para ajudar as pessoas sem terra. Não, o padre não está ali para ajudar o sem terra, o padre está ali de espião. O padre está ali no meio vigiando para ver quem é o líder dos sem terra, quem é que está agitando para ele entregar às autoridades. Né? Você vê que tem padre que morre aí, até lá no sertão, o cara morre ali. Até o sertão pertence a ele, sertão lá. Pode ver que na praça principal tem uma igrejinha dele, né? Tá lá a igreja dele, né? Nas capitais maiores tá lá as catedrais. E lá em Roma tá o Vaticano, né? E tem um banco lá dentro também, deve ser por isso que o Macedo quer imitar, quer ter um banco também. E a doutrina também é a mesma, porque quem pariu a igreja evangélica? A igreja católica é a mãe e a filha. As duas trabalhando, é o mesmo sistema religioso que vem desde o tempo da morte dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo até hoje. E esses homens, ao longo dos séculos, mexeram na Bíblia. Tem um monte de mentira na Bíblia. A Bíblia tem a palavra de Deus, mas você tem que ter olhos iluminados, a mente de Cristo para discernir o que é e o que não é de Deus. E digo de passagem a você, tem muito pouca coisa aqui, né? Tem as escrituras, quando Jesus disse, a lei de Moisés, os salmos, profetas e o evangelho verdadeiro, né? Anunciado pelo nosso querido e amado irmão apóstolo Paulo, que é uma coisa espiritual. O resto são histórias do Senhor Jesus Cristo, né? São relatos dos apóstolos de Mateus, Marcos, Lucas e João, que andaram com Jesus ali nos dias da sua carne, porque Jesus estava debaixo da lei, estava cumprindo a lei. Então ali não havia nenhum evangelho, né? O próprio Jesus estava debaixo da lei. O evangelho vem depois da morte, quando ele diz está consumado, e aí ele ressuscita, e aí sim começa uma nova aliança. Deus estabelece a sua glória e o seu poder sobre todo o universo, e todos os que estavam em pecado antes da cruz são salvos também, são libertos, e nós que já nascemos depois da cruz, no período da graça, já nascemos salvos, abençoados e cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Por isso, o fariseu, o herege que está por aí mandando você buscar Espírito Santo, esse homem não tem conhecimento de Deus. Ele pode ter conhecimento da letra, mas esse homem está contra Deus, como é o caso desse João do Apocalipse, né? Que se você olhar a linguagem desse homem, você vai ver que esse homem não tem conhecimento de Deus, não tem conhecimento de nada do que o Senhor Jesus Cristo fez, nunca viu Jesus na vida dele, nem em espírito, nem em alma, nem em corpo, nem nada. Né? E tanto é que os historiadores falam o apóstolo João, os teólogos falam o apóstolo João, os PhDs aí, né? Que apóstolo? Nem ele mesmo falou que era apóstolo. Você pode ler Apocalipse lá, né? No Apocalipse capítulo 1, capítulo 1, se eu não me engano, no 4, quando ele diz, eu, João, que também sou vosso irmão, antes dele mandar as cartas, né? Veja que ele não disse que ele é apóstolo. Por quê? Porque ele não disse que era apóstolo, porque ele iria se queimar, porque existiam pessoas de idade ali, porque esse João apareceu muito depois que os apóstolos haviam morrido, né? Então, se ele diz que era apóstolo de Jesus, muita gente que estava ali, que conheceu o verdadeiro João, né? Conheceu o João evangelista, conheceu o João Batista, conheceu Tiago, André, Filipe, os apóstolos que andavam com Jesus, essa pessoa ia dizer, você está mentindo.
Você é 171. Eu conheço João. E veja que ele não apareceu lá no meio dessas igrejas. Ele mandou ele mandou essas cartas de outro lugar. O picareta estava dizendo que estava preso numa ilha. E lá dessa ilha, ele estava mandando essas cartas. Inclusive, você tem que ficar esperto, porque ele mandou essas cartas. Mas não quer dizer que a galera lá aceitou. Porque esse povo para onde ele mandou essas cartas aqui, era um povo que conhecia a graça de Deus, que foi anunciada pelo apóstolo Paulo. Outra, ele já está errado, porque o apóstolo Paulo, depois de 14 anos, o apóstolo Paulo saiu, teve aquela coisa toda que você sabe, que ele caiu do cavalo. E ali o apóstolo Paulo não voltou mais para Jerusalém. O apóstolo Paulo começou a pregar, a evangelizar toda aquela região, inclusive essas 7 igrejas, que esse lugar aqui onde ele está mandando bastante carta, quem evangelizou ali foi o apóstolo Paulo. Sabe que é 14 anos o cara andando ali? Ele sabia que Pedro, que os apóstolos existiam, mas ele nunca tinha visto Pedro, nunca tinha visto Tiago, nunca tinha visto ninguém. Então, quando foi um dia, ele tomou a decisão de ir até Jerusalém para conhecer os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, até para bater um papo, né? Para se conhecer, né? Os apóstolos que estavam lá em Jerusalém, Pedro, a galera lá, ouvia falar do apóstolo Paulo e da luta dele lá com os gentios. Então, quando eles se encontraram, houve ali uma reunião entre Tiago, Pedro, João e o apóstolo Paulo ali, eles conversaram, né, tal. E aí o apóstolo Paulo, eles perguntaram, qual é o evangelho que você prega? Ele falou, eu prego esse evangelho aqui. Abençoado, pedra viva, eles ficaram tudo com as orelhas em pé, né? Luz do mundo, sal da terra, mais que vencedor, salvo para sempre, bom perfume de Cristo. Imagina os apóstolos ouvindo isso, né? Eles que só ficavam contando aquelas historinhas lá do cego de Jericó, né? Da mulher hemorrágica, era isso que eles ficavam contando. Lembra? Eles saíam para pregar e diziam, lembra que Jesus curou o cego de Jericó? Então as pessoas tinham sempre a lembrança daquele Jesus de Nazaré. Mas Paulo não estava anunciando Jesus de Nazaré, porque Paulo nunca viu Jesus segundo a carne. Paulo nunca viu Jesus segundo, quando estava em carne e ossos. Se você perguntasse para o apóstolo Paulo, como é que era a barba de Jesus, hein? Ele tinha algum sinal no rosto, alguma coisa assim, os olhos dele eram verdes, o apóstolo Paulo ia falar, companheiro, irmão amado, eu não conheço esse homem não. Mas como não conhece ele? Você não é apóstolo dele? Mas a ninguém conheço segundo a carne. Eu não conheço ninguém segundo a carne. E se antes vocês conheceram Jesus dessa maneira, como homem segundo a carne, barbudo, cabeludo, ele já não é desse modo, olha aí. E como que modo que ele é? Ele voltou a ser o que ele sempre foi. Deus poderoso, Espírito e verdade, luz inacessível. Aí ele dizia, só corrigindo, viu, irmão? Inacessível para aqueles que estão vivendo, fazendo campanhas, votos, sacrifícios, corrente, adorando Maria, adorando Santinho, Santinha, São Languinho, subindo o monte, descendo o monte, atrás de Valdemiro, de Silas, de Macedo. Aí fica inacessível mesmo, né? Porque aí como que você vai entender uma coisa dessa se você vir por aí pegando rosinho ungido, levando sal grosso para dentro de casa, né? Dando todo o seu salário, dando dízimo, vendendo carro, dando seu papagaio, dinheiro do leite dos seus filhos, tudo para o Macedo comprando banco, ficando rico. Como é que você vai entender essas coisas, né, irmão espiritual? É isso que o apóstolo Paulo iria lhe responder. E mais, o apóstolo Paulo dizia, seja meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Olha aí você perguntaria para ele assim, mas como? Você não acabou de dizer que não viu Cristo? Ele, pois é, não é esse Cristo que você está pensando em Jesus de Nazaré, não. É o verdadeiro. Mas é dois Jesus, apóstolo Paulo? Não, meu filho, é um só. Uma manifestação, ele estava em carne. Agora ele já não é mais carne. Lembra que ele disse, está consumado? Você não estava lá perto quando ele ressuscitou e apareceu para todo mundo? Então você está meio atrasado, tá, irmão? Então, aquele mesmo que ressuscitou, apareceu para os discípulos, para mais de 500 pessoas, e todo mundo viu ele subir, é esse aí que eu estou pregando. É a palavra desse que eu estou pegando. E aquele outro já era, ficou na cruz. E tudo ficou lá na cruz, pecado, a morte, o diabo, ficou tudo lá. Nós estamos falando do vivo. Mas eu quero ficar com o outro morto, então aí é problema seu. Mas eu quero ouvir a historinha do cego de Jericó, não sei de quê, da mulher hemorrágica, do não sei o quê. E tá bom, então fica aqui com o pessoal aqui, ó, com Pedro, Mateus, com Lucas. Eles podem dar esse testemunho para vocês, falar esses relatos para vocês do que eles viram. Eu nunca vi isso.
Eu nunca vi nem Jesus segundo a carne. Eu conheço Jesus. Então aí você pergunta assim, como é que pode então eu imitar Jesus se você nunca viu Jesus? Mas é para imitar o espiritual. Você imitando a mim, você está imitando Jesus. Porque o que eu estou falando, a palavra não é minha, é dele. Se você ouvir o que ele está falando, você vai entender o que eu estou falando. Né? Você não imita lá Pedro? Você não imita Tiago? Não imita todo mundo? Então, imite a mim também. Segundo o Espírito. Não que Pedro, João, Tiago, os apóstolos de Jesus não seja dele, só que não recebeu esse entendimento. Você vê que o melhorzinho assim que conseguiu ainda teve humildade, porque os caras ainda tinham um ranço judaico. Tiago mesmo era um que era judeuzão, né? Cachorro de raça, ainda tinha aquela coisa da lei, né? O único mais que foi mais aberto assim era Lucas, que foi médico, né? Era médico e tal, era um cara mais cabeça, né? O apóstolo Pedro, mesmo com toda aquela dureza dele, né? O apóstolo Pedro também aprendeu o linguajar de Paulo, olha aí, pedra viva, luz do mundo. Tá vendo? O apóstolo Pedro andou 15 dias só com o apóstolo Paulo. Em 15 dias que ele andou com o apóstolo Paulo, ele aprendeu tanta coisa maravilhosa. Né? E lá no final das epístolas dele, né, nas últimas palavras dele, lá em 2 Pedro, o que é que ele diz? Faz um elogio rasgado ao apóstolo Paulo. Né? Irmãos, dai ouvido ao nosso irmão Paulo, que ele tem uma sabedoria diferenciada. Né? Que tem muitos picaretas aí que fica querendo contradizer ele, mas ele está certo. É isso que Pedro quis dizer. Dá ouvido a ele, irmão. Você vê a humildade de Pedro, reconheceu que Deus havia dado a graça para o apóstolo Paulo. Porém, eles dizem que Pedro foi o primeiro papa da Igreja Católica. Pois é, não deveria ser, deveria ser Paulo. Mas Paulo jamais se meteria numa idolatria dessa. Então, meu amigo, abre os seus olhos. Abre os seus olhos, começa a viver de realidade, sai dessas fantasias de história de Apocalipse, de Cuca. A história da Cuca, do sítio Pica-Pau Amarelo, tem mais graça do que você ficar ouvindo uns homens desses e dizendo que é teólogo. Você vê o Bobo Salve aí na Angola, não tem a capacidade nem ele mesmo de ler o tal do Apocalipse, ele tem que ler uma carta e ir lá como é que fala? Ele lê uma carta, depois lê lá o resumo que o Macedo vai dar, o que é aquilo ali, né? Carta tal, aí ele vai lá, lê aquela carta, aí depois ele começa a ler de novo outra, ele não tem um homem líder, mais de 40 e tantos anos, não tem a capacidade. Eu, por exemplo, eu não leio nada, eu trabalho o dia inteiro, não tenho tempo nem para me coçar, né? A gente trabalha, a gente não vive aqui pedindo oferta, sacrifícios, nada disso, nós não temos banco, nós temos que trabalhar, graças a Deus por isso, né? Então, a gente abre a Bíblia, a gente que é cristão, abre a Bíblia tranquilamente. Com a mente de Cristo a gente lê, a gente fica aqui pegando informação, teologia, nada de não, aqui, sentou, abriu a Bíblia, Deus fala, fala isso aí, isso aqui é para você também, tá? Não é só para falar pro pessoal aí não. E eu vivo isso aqui, né? Eu vivo isso aqui, porque hoje eu estou aqui anunciando a graça de Deus, mas eu posso estar morto, né? Posso não estar mais aqui, e graças a Deus sair desse mundo, né? E aí, se eu estou aqui pregando mentira, amanhã um filho meu vai ouvir isso, um neto meu, uma coisa. Então eu tenho que ter certeza do que eu estou falando. Porque quando Deus está falando, eu também, o que eu estou falando aqui, eu também estou ouvindo. Eu estou aprendendo, tem muita coisa que eu aprendo falando. Porque é Deus quem está falando. Tem coisas que eu nunca imaginei. E Deus, a gente falando, o Espírito Santo, ao mesmo tempo que nós estamos aqui falando, está nos ensinando também. Por isso que Jesus disse, dando o que se recebe. Então esse João, esse falso João, mandou para as igrejas, né? E aqui agora ele mandou para a igreja de Sardes, né? Que está em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 1, onde ele diz assim: ao anjo da igreja em Sardes, escreve, ele, o picareta, dizendo que Jesus mandou escrever isso, que Jesus não mandou escrever nada. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Um homem desse está louco. Né? A Bíblia diz que, o apóstolo Paulo diz que Deus é o Espírito, não existe 7 Espíritos de Deus. Existem as manifestações de Deus que são eternas. Deus tem várias manifestações de poder. Agora, Deus é uma pessoa. A força, o poder de Deus, a sabedoria, as coisas de Deus, né? Aquilo que Deus usa para criar, para destruir, a força de Deus, tudo isso são poder de Deus. Agora, Deus, não existe 7 Espíritos de Deus, Deus com 7 Espíritos dentro dele.
Imagine você com 7 espíritos dentro de você. Não, Deus é o Senhor, é o tudo. Tudo vem dele. Então você já está vendo que é um sujeito ignorante. Primeiro que eu vou lembrar você que todas essas visões que ele vai falar aqui em todo esse Apocalipse, não foi ele quem viu nada. Ele fez um apanhado do Velho Testamento, daquelas pragas que Deus jogou no Egito. Você pode ver que tem até referência no Apocalipse. As pragas que ele fala aqui que ele viu, quem viu não foi ele, foi o povo lá no Egito. Né? Todas as pragas que caiu do Egito ele trouxe para cá, pegou um apanhado dos profetas, pegou uma coisinha aqui, outra ali, botou o nome de Jesus no meio e está aqui dizendo que está preso lá numa ilha, que se alguém prendeu realmente esse psicopata numa ilha, fez muito bem, deveria deixar ele preso lá, para não ficar pregando mentira. Né? Então tudo isso aqui é uma armação do sistema religioso daquela época. Né? Infiltrar um homem no meio dos cristãos com essas falsas doutrinas que vai totalmente contra o Senhor Jesus, que ele fala de besta, mas a besta é ele mesmo, que está pregando mentira. Então ele diz, estas coisas diz aquele que tenha os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Olha aí, 7 Espíritos, 7 estrelas, uma coisa mística. A pessoa fica pensando, né? Pensou? Deus com 7 espíritos, com 7 estrelas assim na mão. Aí ele diz que Jesus vai dizer isso para os cristãos. Conheço as tuas obras. Você já percebeu que ele fala sempre em obras? Por quê? É o judaísmo, é um líder judeu. Né? Porque o judeu vivia debaixo de obras. Por que ele está mandando essas cartas para essas igrejas aqui? Essas igrejas são de estrangeiros, de gentios, mas ele está mandando para atingir os judeus que tinham fugido de Jerusalém, estavam tudo morando lá. E ele queria, além de destruir o trabalho da graça de Deus, resgatar esse judeu de volta para Jerusalém, para justamente viver servindo a eles, né, com votos, sacrifício, dinheiro, trabalho, e também eles poderem dominar o povo e viver na maracutaia política. Mas eles não poderiam, porque eles matavam os cristãos e os cristãos cresciam, eles matavam 100, matava um, vinha 100 por inteiro. Então ele disse, nós não podemos com ele, então vamos enfurnar uma falsa doutrina e vamos dominar eles com falsa doutrina. Mas ele não está falando de Jesus, irmão, de Deus. Como que esse homem conhece isso? Você não vê aí o Macedo falando de Deus? Que Deus te abençoe abundantemente, que você seja uma fonte a jorrar. Mas quando você chega lá, aí você vê qual é a fonte que vai jorrar. Dê o seu carro, dê sua casa. Ele fala a palavra de Deus no rádio, não é só ele não, quando eu falo ele, entenda, eu estou falando todos, eu estou falando esse porque esse é o que eles estão mais na mídia aí, é para você entender, mas eu quando eu estou falando dele, saiba que eu estou falando de todos, todo o sistema evangélico, religioso, podre. Quem não estiver anunciando o verdadeiro evangelho da graça de Deus, está na mentira. O verdadeiro evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo, anunciado única e exclusivamente pelo nosso querido e amado irmão, o apóstolo Paulo, que antes de subir, de ser decapitado, disse: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. A coroa da vida já está garantida para mim, que Deus vai dar para mim, vai dar para todos aqueles que amam a sua palavra, a sua vinda. E mais, o apóstolo Paulo disse: eu lancei o firme fundamento, como um bom engenheiro. Outro vem e edifica sobre ele, tá vendo? Agora, quem edifica, cuidado, que ninguém pode lançar outra coisa a não ser a palavra, o verdadeiro evangelho. Então, meu amigo, se não está pregando o evangelho, pode ser rico, pode ser pobre, pode ser teólogo, pode ser da religião que for, pode ser da Bíblia, pode ser do Corão, pode vir um anjo do céu, não está anunciando o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo, então você não receba, meu amigo. Nem se preocupe, que Deus está tranquilo com você, entendeu? Então esse picareta aqui está aqui. Apocalipse capítulo 3, conheço as tuas obras, que tem nomes de que vives, e está morto. Olha aí, primeiro que nós não somos salvos por obra, que tem nome que vive, está morto. Isso é linguagem do Senhor Jesus, isso é linguagem do apóstolo. Jesus nunca falou isso com a gente, ele nunca falaria isso com a gente. Deus é o nosso Pai, Deus é amor, e diz aqui, seja vigilante, ameaça, coisa de religioso mesmo, né? Seja vigilante e consolida o resto que estavam para morrer. Quem estava para morrer? Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na minha presença, na presença do meu Deus. Olha aí,
dizendo que Jesus está falando de obras. O próprio Jesus que deu a vida por nós e diz que nós não somos salvos por obras. É o Espírito Santo quem diz isso através do apóstolo Paulo. E ele está dizendo que o mesmo Jesus que diz que nós não somos salvos por obras, porque nós fomos salvos pelo seu sangue, pelo seu sacrifício, né? Ele está nos cobrando obras. Que obras? Lá no Velho Testamento, o próprio Jeremias já dizia: nossas obras diante de Deus são trapos e imundícias. Que obra que você pode fazer na face da Terra, ou no universo, ou em Marte, ou em qualquer lugar desse planeta ou de outro planeta, que você possa chegar diante de Deus e se justificar: eu tenho direito de ficar aqui no céu, porque eu sou bom, eu fiz essas obras aqui, com essas obras eu me justifico. Aí Deus vai falar: pois é, você é bom, quer sentar aqui no meu trono? Não, de tão bom que você é. Então você não está salvo pela fé, você não foi salvo pelo sangue de Jesus, você está sendo salvo por obras. Tá vendo como esse homem está mentindo? Então você que é filho de Deus, você tem que ficar ligeiro, meu amigo. Não é porque está na Bíblia que você tem que ir atrás, não. E diz aqui, ó, o picareta aqui, ó: seja vigilante, consolide os que estavam para morrer, quer dizer, ameaçando as pessoas, Apocalipse 3:3. Aí ele diz: lembra-te, pois, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Ele quer que você lembre da palavra dele, tá vendo? Guarda essa porcaria aqui, ó. E guarda-o, arrepende-te, porque se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum a hora que virei contra ti. Olha aí, o próprio Jesus dizendo que vai contra a própria igreja. Mas a igreja é o quê? É os membros dele. Como é que Jesus vai se beliscar? Você está entendendo a barbaridade? Como é que Jesus vai... Então Jesus está indo contra a carne, contra o corpo da pessoa? Se Deus se irá contra o corpo, o seu corpo, o meu, ele definha. É só um soprinho, não precisa nem sopro. É só ele bater os olhos. Então ele está dizendo que o Jesus vai se vingar da igreja. Se a pessoa não fizer o que ele quer, é a mesma conversa desses líderes religiosos aí, tá vendo? Você não sacrificar, não. Ele ameaça você. Você morre de medo, quer dizer, o evangelho do medo, do pavor. Então ele diz aqui, ó: lembra-te, pois, de onde caíste, senão eu venho como ladrão, e não conhecerás de modo nenhum a hora em que eu virei. Aí ele vem, é um morcego, né? Ele está mordendo, agora ele vai soprar, ó. Apocalipse 3:4. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo. Um monte de alma penada, pois são dignas, né? Dizendo que tem umas pessoas que não sujou Mas, ó, fica tranquilo, eu tô com raiva aqui, mas acabou minha raiva. Então agora, assim, tem um pessoal aí e tal que vai andar de branco comigo. Olha aí, olha que absurdo. Pessoas andando de branco com Jesus. Jesus falando isso. Imagine, é subestimar a inteligência de Deus. Aí ele no final ameaça, né? Aí ele quer fazer o quê? Fechar com chave de ouro as mentiras dele. Aí ele fala aqui, Apocalipse 3:5, ele diz: o vencedor será assim, vestido de vestes brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Lembra na outra carta lá na frente que ele está dizendo que vai comer do maná escondido e vai ter uma pedrinha branca com um nome novo? Tá vendo o picareta já se contradizendo? Ele já está dizendo que tem um livro da vida agora. Diz que Jesus ia nos dar sair dando pedrinha branca para todo mundo, e nessa pedrinha um nome novo que ninguém conhece. Agora aqui na terceira carta, aqui na igreja de Apocalipse 3, ele já está dizendo, aqui Apocalipse 3:5, ele diz: o vencedor, olha o homem dizendo que nós temos que vencer pela nossa... O homem já não sabe que Jesus venceu na cruz. Jesus já tinha partido, Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado. Nós já estávamos ligados todos com Deus, e o homem dizendo que vencer. Eu perguntaria a ele: ô seu psicopata, vencer o quê, rapaz? Você está querendo enganar quem com essas cartas suas aqui? Vencer o quê? Quem sou eu para vencer alguma coisa, para fazer alguma obra para Deus? Tudo foi ele quem fez por nós. Se fosse para mim fazer alguma coisa, ele não teria vindo. Você não para pensar, abençoado filho de Deus? E ele diz aqui, ó, para encerrar, ele diz aqui, ó, Apocalipse 3:5: o vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome. Apagarei o seu nome do livro da vida. É Jesus lá com a borracha bem grande apagando o nome. Pelo livro? Que livro?
Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Deus e diante dos seus anjos. Pronto, isso aqui, eu só estou lendo esse Apocalipse porque eu prometi de ler para vocês, mas isso aqui é para dar risada. O cara dizendo que Jesus está com uma borracha gigante para pagar um monte de nome lá. Se for por obras, muitos nomes vai ficar apagado e outra, não vai sobrar ninguém lá no céu, né? Porque quem vai poder se justificar por obras? Me diga aí. Então vai arriscar todo mundo, e tu não adiantou nada Jesus vir aqui na cruz salvar ninguém, né? Você não para pensar, você não tem a mente de Cristo, olhos iluminados, você não é um filho de Deus, para e pensa. Você está vendo nitidamente a linguagem desse homem, desse picareta, isso é uma mentira, é um louco. Louco por dinheiro, né? Porque esse sujeito aqui é um líder religioso e eu vou provar para você, no final eu vou provar, já estou provando, eu vou provar para você que é um líder religioso judeu. E veja bem, ele diz aqui, não vou apagar o nome do livro da vida, Apocalipse 3,5, pelo contrário, o confessarei, o nome dele, dizendo que vai confessar o nosso nome, diante do meu Pai e dos seus anjos, né? Confessarei o seu nome diante do meu Pai e dos santos anjos. Pronto, um homem desse não saber que não existe três deuses, que o Senhor Jesus é o próprio Deus, e tem cristão aqui na terra que não sabe disso não. Ele pensa que tem três deuses. Você tem três pais? Não, você chega na sua casa e vê três pais? Não, você só tem um pai. Não, irmão, mas Jesus é o Filho de Deus. Quem inventou isso foi a Igreja Católica, esse negócio de trindade. Não, Jesus é o próprio Deus. Lembra o que ele falou para Filipe? Quando Filipe perguntou para ele, pediu para ele: Senhor, o Senhor fala que vai morrer, vai ressuscitar, vai embora para o céu, mas pelo menos mostra quem é esse Pai que o Senhor tanto fala que está no céu. Só que ele não tinha maturidade espiritual para entender aquilo naquela época, né? Naquele momento, né? Aí Jesus disse: Filipe, vamos aqui, meu filho. Chamou ele de canto assim, vamos ali no Jardim das Oliveiras, ali, dá uma volta ali. Quando chegou lá no meio do Jardim das Oliveiras, ele parou: olha para mim, Filipe. Olha aqui para mim, faz que nem um Rolando Lero lá da escolinha do professor Raimundo. Amado mestre, né? O professor Raimundo pergunta, né? Seu Rolando Lero, capiteia, né? Fala, amado guru. Aí o Senhor Jesus disse: olha para mim, Filipe. Filipe, como você está dizendo para mim, mostra-me o Pai? Filipe, eu e o Pai somos o quê? 4, 5, 3, 2, não. Eu e o Pai, Filipe, somos um. Tá vendo? Aí ele disse: pronto, agora que confundiu mais minha cabeça aí, né, Jesus? Tá bom, depois você vai entender. Vamos embora, vamos almoçar. Vamos. Tá bom? Então, meu amigo, nós vamos falar a respeito dessa falsa trindade aí, que quem inventou foi um tal de Constantino aí, juntamente com os papas aí, que mataram um monte de gente na fogueira, queimaram um monte de gente, andaram com Hitler, toda essa parafernália aí. Mas nós vamos falar na próxima carta. Eu nem sei qual que é a próxima carta, faz tantos anos que eu não passo por aqui, por essa porcaria. Né? Aí ele diz aqui, quem tem ouvidos para ouvir, ainda completa aqui, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quer dizer, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Quem quiser ouvir, que ouça. Quer dizer, ameaçando as igrejas. Quer dizer, ameaçando a mim e a você. Porque se essa carta vem de 2000 anos, e isso aqui, o Apocalipse não aconteceu aí, então isso aqui está me ameaçando. E eu, como cristão, tenho que ver se esse sujeito aqui, quem é aquele que esse cara está falando aqui? Né? Então isso é para quem crê no Senhor Jesus, sabe que o Senhor Jesus habita dentro de você, você sabe disso, Ele está aí agora dentro de você. Não vá nessa não, meu irmão, fique esperto, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like, se inscreva no canal, né? Compartilhe esse vídeo para todo o planeta Terra e para o universo inteiro também, vai que o ET ouve, né? E também recebe a palavra de Deus, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima.